Esse assunto também é um assunto importantíssimo, né? Esse aqui é na esfera da geopolítica e chama a atenção e agora, no caso, deixa a gente meio apreensivo, porque após o presidente americano Joe Biden dar sinal verde em mandar caças F-16 para a guerra na Ucrânia, o embaixador russo na Dinamarca descreveu a proposta de transferência de caças F-16 da Dinamarca para a Ucrânia como uma escalada no conflito. Barbin, que é esse diplomata, ele também ressaltou que essa transferência de caças F-16 poderia agravar ainda mais as tensões entre Rússia e Ucrânia, acrescentando um elemento de ameaça adicional à situação já volátil na região. Além disso, o embaixador russo criticou a interferência de países estrangeiros, como a Dinamarca, nos assuntos internos da Ucrânia. Ele argumentou que os países ocidentais estão aproveitando a crise da Ucrânia para promover seus próprios interesses políticos e econômicos, ignorando as consequências negativas que suas ações podem ter para a população ucraniana. O diplomata Barbin também alertou para o fato de que a transferência de caças F-16 para a Ucrânia poderia desestabilizar ainda mais a região. Ele afirmou que a Rússia está disposta a dialogar com a Ucrânia e resolver as tensões de forma pacífica, mas ressaltou que qualquer escalada militar por parte da Ucrânia seria respondida com firmeza pela Rússia. Embora as tensões entre a Rússia e a Ucrânia já estejam altas, a proposta de transferência de caças F-16 da Dinamarca para a Ucrânia poderia levar a uma escalada ainda maior do conflito. A comunidade internacional observa atentamente os movimentos desses países na espera de que sejam encontradas soluções pacíficas para a crise. No entanto, as declarações do embaixador russo sugerem que a situação pode se agravar antes de melhorar. É complicado, né, Marcelo? E diga-se de passagem, nos Estados Unidos, mais uma vez, a própria situação do governo, ou seja, os seus apoiadores, foram contra o Biden dar esse sinal verde, né? Porque ele está dando esse sinal verde para que os caças F-16 realmente sejam colocados aí na esfera da guerra, onde a Rússia tem um domínio total, né, do ar aí na guerra. E agora usando a Dinamarca, né? A Dinamarca tem lá alguns F-16 e já deu sinal verde. Ó, Dinamarca, pode mandar lá para a Ucrânia os F-16, eu deixo, né? Isso aí, os Estados Unidos cada vez mais assumindo o seu papel na guerra, né? Coisa que está meio escondido, né? Meio aquele moleque escondido, mas agora está aparecendo, não tem como, né, Marcelo? Marcelo, eu, né? Olha, o Joe Biden, ele está mais preocupado com a eleição que está se aproximando, né? E sabe que o que está chegando lá está chegando com força, né? Vai combater diretamente aí as questões, né? As questões ligadas aí à guerra, e ele está fomentando ainda mais. Está fomentando ainda mais a questão de guerra. Em vez de ele tentar promover a paz, né? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O negócio dele, né, é fazer movimentações que tragam para ele algum posicionamento político, tanto nos Estados Unidos quanto também na União Europeia e também na OTAN, né? E, obviamente, ele quer ganhar força, né? Ele quer ganhar força, ele quer mostrar que tem força. Como os Estados Unidos não tem, nem precisaria disso, né? Mas essas movimentações, Santiago e amigos, ela não tem a dúvida. Eu concordo aqui com o secretário da Rússia, que realmente está fomentando ainda mais a guerra, né? Não está fazendo com que o diálogo aconteça, tal, em que pese, eu sempre digo, né? A Ucrânia era a vítima, né? Aí começou a fomentar, não quer sair, tal. Aí as vidas que estão sendo perdidas são vidas das pessoas dos arredores, os líderes lá estão numa boa, né? São os militares, os civis que estão se perdendo ali. Então, é muito ruim você ver uma situação dessa acontecer, né? Ao redor ali daquela região, e as pessoas que estão com interesse só jogando armamento, jogando recurso e aquecendo cada vez mais a guerra, né? Aquecendo cada vez mais a guerra. Qual será o verdadeiro interesse dessa guerra,
né? Qual será o verdadeiro interesse dessa guerra? Isso é muito preocupante. O embaixador foi muito feliz aí nas falas que ele deu, né, lá na Ucrânia, porque realmente isso daí vai trazer muito problema, porque vai aumentar a escalada de terror, né? E, obviamente, de conflitos ali naquela região. Vamos acompanhar, né? Esse é um papo muito interessante aí para o nosso amigo Paulinho Schneider, né? Mas eu fico com muita preocupação, viu, Santiago e amigos, porque toda vez que ali, naquela região, né, essa situação se aquece, traz problemas para todo mundo, né? E para nós aqui também. A gente torce sempre aí para que esses líderes mundiais eles comecem a rever seus conceitos e trabalhar, né, mais com os conceitos, primeiramente, de paz, depois de união, e depois ali esses conceitos aí de regulação de terra, de ambiente e tudo mais. E tem até alguns políticos americanos falando que isso aí parece que é algo pessoal do Biden, né? Porque ele anda aprovando recursos aí dos Estados Unidos que a população está contra, né? Essa que é a grande verdade. Então, até nesse efeito da guerra aí, em questão da reeleição dele, viu, Marcelo? Eu acho que pega muito, né? Pega muito nesse quesito aí, porque, pô, se o povo não quer que ele gaste na guerra, pô, a guerra está acontecendo do outro lado do mundo lá, o que você tem que se meter na Ucrânia contra a Rússia? Isso aí é uma guerra homérica que já existe de muitos anos aí entre os dois países, enfim, né? Por que tem que se meter agora? Aí vem à tona, né, aquela teoria da conspiração, porque tem outro lado lá, a oposição dizendo que o Biden está ganhando muito dinheiro com a guerra e que está escondendo segredos dele lá, enfim, daí vem um monte de assuntos, quer dizer, só cria coisa ruim. Mas, ao mesmo tempo, há de se dar aí também algum aval para esse tipo de comentário, né, ô Garuti? Porque o que a gente está vendo é que o cara está pondo dinheiro sem precisar, né? Agora liberando os F-16, quer dizer, ele está mostrando agora que os Estados Unidos estão dentro da guerra. E a Rússia já falou, olha, isso aí, claro que vai ter uma contraofensiva, caso vocês coloquem, porque aí vocês vão estar atacando o nosso território, então não vou responder mais pelos meus atos. E a gente sabe que existe a iminente tensão aí de bombas nucleares, né? Até o próprio diplomata russo, ele acabou falando que quem vai pagar por isso não é o Zelensky, né? É a Ucrânia com sangue da população. Será que não adianta mandar recado? Os caras não ouvem, garoto? Bom, eu acho que esses F-16 estão sendo substituídos pelos Estados Unidos e vão mandar aí os mais velhos, mais fáceis de pilotar, mesmo porque duvido que vá um piloto norte-americano estar sentado no cockpit aí desses aviões, senão militares ucranianos ou, eventualmente, contratados para essa tarefa. Perfeito? Ou seja, não serão forças norte-americanas engajadas. Na minha opinião, é uma guerra de interesses econômicos somente. Não tem nada a ver sobre liberdade, que os Estados Unidos estão travando uma guerra pela liberdade, porque os Estados Unidos não têm força, na minha opinião, política para enfrentar a Rússia alinhada com a China. E pior, nem sequer com a Europa há uma certa condescendência com essas ações, mesmo porque os europeus sabem o que é ficar, de novo, com expectativa de falta de gás para a movimentação da sua economia, o aquecimento dos lares do inverno. Então, nós estamos aí partindo para outro inverno, o segundo inverno durante a guerra. Quero lembrar que esse Biden aí, que é um pouco desprovido de capacidade mental, porque eu acho que ele só assina, né? Ele já declarou salve a rainha da Inglaterra num discurso, e ele tirou, depois de 20 anos, todas as tropas do Afeganistão da forma como foi em 30 de agosto de 21, conclusão da retirada, com todas as suas consequências no Oriente Médio. Portanto, na minha opinião, é uma jogada de marketing com fins eleitoreiros que, particularmente, considero que ele não tem força política para uma eleição no ano que vem, mesmo que não seja com aqueles que querem tirar da eleição,
qual seja o candidato Donald Trump, que nas primárias do seu partido, na grande maioria dos estados, sempre aparece com 45% ou mais dos votos. Para você ter uma ideia, numa pesquisa americana recente, o DeSantis, que é bem atrás do Trump no partido dele, está igual o Biden, né? Então, o Biden, eu acho que perde lá para o Mickey, ganha do Mickey a eleição, mas para os outros candidatos do outro partido, ele perde. Inclusive com deputados que atualmente fazem do seu próprio partido, estão extremamente indignados com as situações que vêm acontecendo com os Estados Unidos. Porque esse líder fraco enfraquece os Estados Unidos, que sempre foram, na ordem mundial, tinham uma relevância, em tese, representando as Américas. Hoje, sequer no continente norte-americano consegue se imaginar os Estados Unidos como protagonista. Ele está, inclusive, ali, isolado entre México e o Canadá, na ideia de um presidente que pensa ali no grupo dele da América do Norte, subindo do México para cima. Então, é muito complicada essa questão da guerra, é econômica, volto a dizer, e, na minha opinião, serve à questão militar e aos ganhos militares com países com muito déficit, com muito desencaixe econômico, principalmente na pós-pandemia. Falar aqui com o Caio. Caio, a gente vê que essa guerra realmente, quando parece que vai dar uma acalmada, que as coisas vão se encaixar, que a paz vai vir à tona, acontece o contrário, né? Sempre tem algum agregador aí que nem agora, os F-16, que era o tão sonhado avião que o Zelensky queria, tanto que o Zelensky comemorou como se fosse um gol, né? Tem filmagens aí na internet mostrando ele comemorando, agradecendo aos Estados Unidos. Agora sim, nós vamos para cima dos russos. Quer dizer, numa clara intenção de agredir a Rússia também, e não de melhorar, no caso, a guerra, de pacificar, de entrar num acordo, enfim, como vários países estão pedindo e clamando, principalmente a Europa em peso, né? A Europa se endividando assim absurdamente, os Estados Unidos nem se fala. E, por outro lado, a gente vê uma Rússia que, em plena guerra, está mandando o homem para a Lua, né? Então, quer dizer, uma coisa que é inconcebível, né? Uma coisa que a gente fala, poxa, mas calma aí, eles estão em guerra ou não, né? E, ao mesmo tempo, segundo até algumas fontes, no desfile, porque todo ano tem aquele desfile do país, onde mostra os seus armamentos, enfim, no desfile de 2020, a Rússia mostrou algumas armas que não está usando na guerra, e até hoje não apareceram na guerra, né? E estão falando de 3 anos atrás, né? E segundo essas fontes, dizem que os Estados Unidos estão instigando a Rússia, mandando agora os F-16, para ver se aparece alguma arma nova, para eles verem como funciona. Quer dizer, vai funcionar no território da Ucrânia, né? Não nos Estados Unidos. Então, quer dizer, tremenda covardia, caso seja confirmado isso. E, ao mesmo tempo, a gente vê uma Rússia que parece que não está não está fazendo cócega essa tal guerra, mesmo com a Europa toda, com as sanções, com os Estados Unidos, porque eles estão indo para a Lua, né? Essa questão. E parece que estão fazendo lá suas transações no gás, no petróleo, nos minérios, para o mundo todo do mesmo jeito. Então, isso aí prova até o enfraquecimento do Ocidente perante a essa novidade global, vamos dizer assim, desse mundo mais dividido. Como é que você analisa daqui para frente? Porque eles estão falando de uma guerra até o ano que vem, tanto que já avisaram o Biden. Biden, ano que vem é ano eleitoral, não vai ter dinheiro para a Ucrânia. Já deixaram claro, quer dizer, mas estão falando da guerra continuar até 2024. Como é que você vê essa questão, Caio? Perigoso, né? Já iniciou uma situação perigosa, né? Quando iniciou-se a guerra. Depois a gente vê que em janeiro desse ano mesmo, depois em maio, a mesma declaração do Biden dizendo que não iria enviar os caças F-16 e agora dando sinal verde, né, para os pilotos aí da Dinamarca, Holanda, enfim, que são treinados para pilotar esse avião de caça. Então, assim, estimulando até, Santiago, os outros países a favor de um lado ou de outro, né? Então, muito perigoso. A gente torce, lógico, aí a gente tem a população no meio passando, e a gente aqui também, né, na América, vendo isso tudo com muita preocupação.
A gente torce para que isso seja sanado o mais rápido possível. A gente já comentou isso em outras ocasiões. Não tenho dúvida também que existem muitos interesses, seja políticos, econômicos, etc., envolvidos. E aí a gente entender de que forma acabe isso, né? Porque o que a gente vê é cada vez mais se jogando lenha na fogueira. E aí fica uma situação muito complicada e difícil depois de apagar essa fogueira já bem acesa. Então, a gente torce aqui para que as coisas, os anos se acalmem, que possa ser resolvido, que os interesses que a gente sabe que tem aí por trás, interesses políticos, econômicos, possam ser resolvidos.